Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta aqui da Rede Super de Televisão. E hoje o programa está internacional. Nós temos o prazer de receber aqui em Belo Horizonte o pastor John Terrick, que é dos Estados Unidos, que veio junto com o pastor Robson Viana Gomes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Missional aqui de BH. Pastor John, seja muito bem-vindo. Welcome, John. Thank you for having me. Robinho, muito obrigado por ter vindo também traduzir. De nada. Nós vamos fazer um programa hoje com tradução simultânea. O pastor Robinho vai nos ajudar aqui, porque o pastor John não sabe português, né? E para a gente entender tudo que ele vai falar, o pastor Robinho vai nos ajudar. Pode ir traduzindo, viu, Robinho? Sure. He explaining that because you don't speak Portuguese, I came to help with this program now. Oh, thank you. Sure. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta para o pastor First John. question, yeah. Qual a origem do movimento missional? When the missional movement started? The missional movement in the United States probably started in the late 80s. O movimento começou no final, nos meados dos anos 80. Leslie Newbegin was an author who wrote a few books about the missional movement. Leslie Newbegin é o autor e ele começou a escrever sobre isso já nos meados da década de 80. More recently, we have authors like Alan Hirsch and Michael Frost who have really garnered a lot of attention. Ele falou que recentemente nós temos o Alan Hirsch e o Michael Frost, que são também autores mais recentes. And so people are really taking full advantage of reading and learning about the missional movement because it's a change of mind. Porque agora, então, com esses novos escritos, as pessoas têm tido, então, novos contatos, né, e oportunidades, então, de se estarem expostas ao movimento, que é uma mudança de mente. Então, um movimento que é dos anos 80 é recente. He said that early or late 80s is a recent movement. It is, but it really didn't take root until more so now. Yeah. Ele está falando que, na verdade, começou nos 80, mas as raízes se sedimentaram agora, mais recente agora. Século XXI. E eu diria século XXI. Ok. No caso, nós ouvimos muito falar de igrejas missionárias. So we have heard about missionary churches. Missionary churches, yeah. Isso, missionária. Qual a diferença de uma igreja missionária para uma igreja missional? What's the difference between those, the missional church and the missionary church? Yeah, and this is something we're trying to clear up in the United States as well. É uma coisa que nós também temos tentado clarificar lá nos Estados Unidos também, deixar claro isso. I think when people in the United States and churches view themselves as missional, quando lá nos Estados Unidos as pessoas se perceberam, né, missionais, it means that they're sending missionaries overseas or supporting missionaries in different countries. Eles então parecia que eles entenderam que eram enviando missionários para os outros países fora dos Estados Unidos. But when we say missional church, mas nós estamos dizendo o seguinte, que a igreja missional, it's actually using a word twice. It's like they're one and the same. A church should be missional. A church is missional. Então, na verdade, o que ele está dizendo, usando as duas palavras, a igreja ela tem que ser missional. A igreja ela precisa ter a sua missão, ela é missional, né? A igreja tem que ser missional. Because when we think of the Great Commission, I mean, what is the church's responsibility? Então, quando a gente pensa disciples? na grande comissão, né, o que é a responsabilidade da igreja? Qual que é? Então, no caso do Brasil, temos a igreja do Robinho, que tem o nome missional, mas a maioria das igrejas entende só de missões como missionárias. Aqui, in Brazil, just we know the church that I pastor is the only one who put the name on it. But most of the people don't know about the difference between the missional and missionary churches. Yeah, and for missionary church in Brazil, what would that mean to people? O que significaria, então, uma igreja missionária aqui no Brasil, Cássio? Então, no Brasil, as igrejas começaram a despertar para missões, a gente foi campo missionário e, depois de algum tempo, começamos a preparar homens e mulheres jovens para enviar para outros países como missionários. Sim, we started receiving missionaries from mainly the United States, and then we grew up as church, and then we start to send people outside as missionaries. Yeah.
But I mean, you ask about the difference between missionary churches and missional church. Ele está falando como é que é o conceito nosso de igreja missionária. Missionária. É aquela que envia, né? Só que envia, né? É isso que eu disse. He said, the missionary church is the ones who send people. Yeah. You see? Yeah, and we can say that about our churches as well. When we say missionary church, yes, we are sending people to many places to either evangelize or plant new churches, and that would be considered a missionary church. And that is also missional. But I think the difference in the missional church in the United States is that we want to see the people in the pews become missional, become missionaries in their own context, in their own communities. Então é exatamente isso. O conceito de missionário e missional é que todos somos missionários, não é? E o desejo das igrejas missionais é que todos os que sentam nos bancos das igrejas sejam missionários onde quer que eles estejam, ali nos seus locais de trabalho, no seu dia a dia. Então, no caso de uma igreja missional, ela não tem só especialistas missionários que vão para outras culturas. Todos são missionários. Muito bom. So, in the case of missional church, everybody is missionary, not professional ones, right? That's correct, yes. Está correto. E como está o movimento nos Estados Unidos hoje missional, já que é recente? How is the movement now, missional movement in the U.S. now, since it is recent movement? Yeah, I think that it depends on the church context that you're in. We have several conferences dedicated to this. Então depende de onde você está inserido, mas tem várias conferências já que são direcionadas para o movimento missional. So when we see new churches planted with this mindset, they are very successful. E nós temos visto muitos plantadores de igreja com essa visão, com essa ideia, e eles estão indo muito bem. And I'm a part of a Presbyterian denomination with a lot of heritage and a lot of very old churches. Então ele vem ele faz parte, né, de uma denominação, ele vem de uma denominação de presbiterianos que é uma denominação com igrejas antigas. And these old churches still have the missionary mindset of supporting missionaries overseas. E essas igrejas antigas, né, elas mais antigas, elas têm essa ideia de que o trabalho missionário é enviar pessoas, né? So I think what happens is the pastors want to become a missional church, but they have to do a lot of teaching to the people in the pews to get them to that place. É o seguinte, os pastores até desejam fazer, né, entrar no movimento missional, mas eles têm que ensinar muito, trabalhar muito com o pessoal, né, com os membros da igreja para mudar essa ideia que já está antiga lá de enviar, que missionário é só o que envia, né? You're smiling because you probably are up against the same thing. Você está rindo porque você também pensa sobre isso, né? Ou está passando por isso também. Porque qual seria, como pastores, qual seria a estratégia para um pastor migrar ou evoluir de uma igreja que envia missionários para uma igreja missional, que todos sim estão envolvidos? Quais os passos? Do you think then strategic ways or steps for a pastor that the pastor wants to go from missionary view to missional view? Yeah. Yeah, and I think that this is, the teaching has to obviously be scriptural. O ensino tem que ser bíblico. And I'm thinking of, the priesthood of all believers. Então nós temos que pensar no sacerdócio de todos os crentes, de This todos is os something, cristãos. we preach on this all the time. E nós pregamos sobre isso o tempo todo. But it's your actions that are going to really display if you're priesthood of all believers. Então a sua ação é que vai realmente dizer se você acredita no sacerdócio de todos, universal de todos The os crentes. strategy has to be involving the people in the pews and putting them in those missional situations. Então a estratégia é fazer com que as pessoas que sentam nos bancos, né, os membros das igrejas, entendam isso e se coloquem nessa condição. And the more we can get them involved, the more they'll get it. Quanto mais conseguirmos envolver essas pessoas, né, as pessoas comuns ali nesse processo, mais sucesso nós teremos. Há material didático, há bibliografia, há livros que os pastores possam ler que vão dar uma base? Is there or are there books or literature that talk about missional movement? Yeah, missional Mostly behaviors. in English, I know that. Yeah, Michael Frost has a few. Michael Frost é autor conhecido. Alan Hirsch is another author, I think. Alan Hirsch. Ambos em inglês. Tudo em inglês. Excuse me. A bem da verdade, Cássio, em português temos muito pouca coisa. O Timóteo Carriquet,
que é conhecido nosso, um missiólogo conhecido no Brasil, a Ultimato soltou um livro dele recente agora, Plantando Igrejas Missionais. E ele fala sobre igrejas missionais, muito interessante. Jorge Barro, também, lá do Sul-Americano, soltou recentemente, eu até prefaciei o livro dele, um discipulado missional. Então, começamos algumas coisas em português. I'm talking about, in Portuguese, it's just we're starting. Yeah. Just not too many things. But English, we have a considered amount of... Sure, and I think some of these books are now translated into Portuguese. Ele acha que alguns desses livros também já estão traduzidos. Yeah. Alguns sim. Inclusive, tem alguns traduzidos sim. I just came from a CTBI conference in Campinas, and one of the main speakers was Dave Ferguson from the United States. He has a book called Hero Makers that's now translated in Portuguese, and that's another good book. Ele está falando que ele veio agora lá do CTPI, lá em Campinas, do Ricardo Agreste, e ele falou que já tem alguns livros já traduzidos. Ele falou Heroes... Hero Maker. É um fazedor de heróis, né? E que é uma visão missional traduzido já no português. E é recente, eu sei que é recente, é da agora. I know that book is in Portuguese because he had a bunch of them and he gave them to people there. Ele está em português porque ele estava lá e ele acabou distribuindo esse livro lá na conferência. Como ficam as agências missionárias, as missões conhecidas? Elas estão ameaçadas pelo movimento missional? Se todos vão ser missionários ou se todos vão estar envolvidos em missões, como é que fica o missionário mesmo e as agências missionárias? John, he's asking, how about the missionary agencies? Are they threatened by the missional movement? Mas você pede pro John esperar um minutinho, porque eu tenho que tomar uma água em intervalo, tá joia? So we'll go to answer this question after the commercial. Sounds great. Então você não saia daí, pois o nosso Mente Aberta volta já com o pastor John e o pastor Robinho falando sobre igrejas missionais. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando sobre igrejas missionais. E eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco sobre a questão das agências missionárias, daquelas pessoas que se preparam para ser esses especialistas em missões. Será que o dia dessas pessoas, dessas agências, estão contados? O querido pastor John vai responder para a gente. Mas, Cássio, antes de responder, eu preciso só revisar uma informação que eu dei. O Timóteo Carriquet, ele soltou pela Ultimato o que é a igreja missional. Eu estou conferindo aqui. E aquela Plantando Igrejas Missionais é de um autor muito conhecido, muito famoso, americano, chama Ed Stetzer. E, então é só para conferir, porque eu dei o nome errado, senão o meu amigo Tim Carriquet vai ficar chateado comigo. Eu até vou fazer propaganda para ele, o livro dele é muito bom, o que é uma igreja missional. Então, pode traduzir. The question that we had last Yeah, the question was about missionary sending agencies and the missional movement and how they kind of coexist. Então é sobre isso, né? Sobre o movimento missional e as agências missionárias. Como é que elas convivem juntas? Yeah. I think the way we look at it and the way we teach it is it's in America we say both and. Aqui, a maneira como ensinamos e pregamos sobre isso são os dois. É os dois e. É um e outro. We don't see any changes in how missionary sending agencies go about their business and really help facilitate sending people to different countries. Nós não vemos nenhuma mudança para as agências missionárias continuarem, né, a enviar os seus missionários pelo mundo afora. Não tem mudança. In fact, we want to use the thinking of the missionary sending agencies and apply that thinking to people in the pews who are being sent outside of their little neighborhoods and in their workplaces. Então nós queremos usar a mesma mentalidade desses que se enviam, né, para outros países, os missionários que moram distância, para aqueles, eles usam muito aqueles que sentam nos bancos, né, os membros das igrejas, para que eles possam ser missionários ali nos seus ambientes, inclusive na vizinhança. So we have a lot to learn from the missionary sending agencies, and I think we will work together. I think that initially they were a little threatened by the missional movement taking
attention away from the missionary sending agencies. Mas ele acredita que tem muito para trabalhar junto. Apesar de que ele entende que há essa preocupação, dessa ameaça, né? Que as agências missionárias estão pensando que o movimento missional vai tirar a atenção do envio para missionários, que não é verdade. So as long as we keep our language and the way we speak about it as a both-and scenario, I think we'll coexist very nicely. Ele acredita que pode coexistir muito tranquilamente, desde que nós mantenhamos a linguagem, né? Não é e ou o outro, não. É e o outro. No caso, já foi muito dito aqui no Brasil há algum tempo que missões envolviam um evangelismo transcultural. Usually we think about missions as evangelism, transcultural evangelism. Right. Mas parece que a ideia de missão, do movimento missional é que missões não é só com ruptura de cultura. Missões é o cotidiano, na minha vizinhança, minha Judéia, Samaria e confins da terra. So it seems that the missional movement teaches not this Transcultural. yeah, Right. this transcultural thing, but also it's in a normal day-by-day life. Yeah, it's in everyday life. Existe, Exactly. né? É né, o dia a dia mesmo. And that brings up a good point, because I'm a visitor here to your country. E traz até um ponto bom, porque eu sou um visitante aqui no país de vocês, né? This is my third visit, É a terceira vez que eu venho ao Brasil and I love the culture. e eu gosto demais da cultura. The food is amazing. E a comida é muito E boa. fala para ele que Minas Gerais é... In Minas Gerais, you have heard that the It's the best food. Yeah, in that's Brazil. what I Yeah. hear. But the culture of hospitality that exists here in this E a country, cultura de hospitalidade que tem no Brasil, né? I think just gives you a natural advantage to having the missional movement explode here in the country. E eu acho que vocês têm um potencial muito grande de explodir o movimento missional por causa dessa cultura aqui da hospitalidade. Everywhere I go, people are so intentional about gathering together. Então é interessante, onde eu vou, as pessoas são intencionais em estar juntas, né? And in your groups, you could even disagree about your favorite football team or your favorite presidential candidate. Nos grupos sociais, a gente pode até discordar dos nossos times preferidos de futebol e também até dos candidatos da presidência ou à política, né? And you can still laugh afterwards and have a drink or just love one another anyway. Mas mesmo assim, a gente acaba ali as divergências, a gente rir um com o outro, aí come alguma coisa, né? Compartilha ali e ainda continuamos nessa coisa mais amiga, né? Pergunta para ele, só abrir um parênteses. Hold on. Porque tem um ditado brasileiro, não sei se tem nos Estados Unidos, que aqui tudo acaba em pizza. There is a saying in Brazil that everything ends in a pizza. Yeah. That means that we're gonna, laugh and just eat and drink. So, do you have this kind of saying? I wish we did. Ele queria, mas não tem não. It's very tense in the United E nos States Estados right Unidos é now. muito tenso essas discussões. We are very polarized as a nation, Nós somos polarizados como uma nação, né? and we don't have the intentionality that you all do of gathering together and enjoying one another's company. Eles não têm essa mentalidade que até por intenção mesmo de andar juntos, de fazermos a comunhão mais claramente aqui na nossa nação do que lá, né? And I wish I had an answer for why, Eu queria até ter uma resposta por que isso acontece lá. but we have a very difficult political climate right now. E eles estão lá hoje vivendo um clima político muito tenso lá nos Estados Unidos, né? We, as Christians, we're declining in numbers. E como cristãos, o cristianismo tem decrescido em números nos Estados Unidos. And I think with the advent of new technology, E com a chegada da nova tecnologia, né, de novas tecnologias, it's actually taking place of group gatherings. e está tomando lugar do encontro, da comunhão de pessoas, né? The average person in the United States who's a churchgoer A média de idade da pessoa que vai à igreja hoje, aquele frequentador de igreja, would consider regular attendance 1.8 times a month. a média de frequência 1,8 por mês, ou seja, menos da metade, né? And that's a regular churchgoer. 1,8. 1.8, yeah, less than 2 times a month. Menos de 2 vezes Vezes ao mês que mês vai à igreja.
Quer dizer, considerando 4 vezes, né, menos da metade não vão à igreja praticamente. And there are many distractions with kids' sports. Tem muitas distrações também. O esporte das crianças, que cresceu muito, levar os meninos para fazer esporte no domingo, né? And the ability to watch a church service on TV. E também tem essa coisa da tecnologia, que eu posso assistir o culto pela televisão, né? But that is further influencing people from and keeping people from gathering together. E eu acho que isso também influencia esse distanciamento e a manutenção desse distanciamento das pessoas não se encontrarem mais. So that kind of hurts us in the missional movement. E isso atrapalha a gente lá com esse movimento missional, sem dúvida. We have to be more purposeful in gathering people together. Lá eles têm que ter um propósito mais claro para juntar pessoas. Que interessante, né? Mas a gente faz isso com mais Mas naturalidade mesmo. por que esse sentimento gregário nosso de comunhão, isso facilita o movimento missional? Why the way we are culturally helps us to help the movement, missional movement? What do you think? I think because of the way that you gather and the frequency in which you gather. Eu acho que é a maneira que vocês encontram e a frequência que nós nos encontramos. At least what I have observed is a lot of transparency. Eu percebo mais transparência entre vocês. I think there's a freedom to talk about Jesus. Eu acho que tem essa coisa também da liberdade de poder falar até de Jesus. Where in the United States, we're more hesitant to talk about Jesus. E nos Estados Unidos nós temos mais uma atitude mais com precaução, né, de falar sobre Jesus, até por questões legais, né? Particularly if we don't know if the other people are believers. E se a gente não sabe que o outro lá é cristão, a gente realmente não vai falar. Que coisa. É muito triste isso. Eu vi outro dia uma matéria, eu esqueci o nome do pregador, mas ele colocou um outdoor em que eles seguravam a Bíblia. E o shopping pediu para tirar He saw a kind of news about the preacher holding the Bible, and the shopping mall asked them to take out the advertising or whatever it said, because he was holding the Bible. Yeah, there's a culture now that's very anti-religious in the E United tem uma States. cultura que é antirreligiosa mesmo lá nos Estados Unidos. And again, I can't explain that. I don't know how we got to this place. Ele também não sabe explicar nem como chegou, né, nessa situação. And I could look at it as a problem, É um problema hoje, but certamente. I think we choose to look at it as an opportunity. Mas agora nós fizemos uma escolher que é uma oportunidade agora. Eles estão vendo como uma oportunidade. Interessante também. The Bible describes us as countercultural anyway. E a Bíblia não descreve como contracultura. Nós somos o povo da contracultura. The problem for us in the United States, though, O problema para nós nos Estados Unidos, is that we've always been the culture as Christians, so the culture, what you mean? the majority culture. Ok, então eles falam assim, o problema nos Estados Unidos é que eles sempre foram a maioria. Hegemonia é cristã, não é? It's new for us to be the minority culture, E agora é novo para eles não serem a maioria. and we don't know how to act and react to that. Eles não sabem como agir e reagir com essa situação nova. Muito interessante. Pergunta para ele, Robinho, porque nós temos agora vários brasileiros que estão indo para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida. Many Brazilians are going E to the West, começando igrejas. especially to Florida, starting churches, new churches. Como vocês Planting new veem churches. isso? Porque How do you see uma that? missão ao contrário. Assim, nós recebemos It's an missionários. opposite mission track. Yeah. You see? We call it reverse mission. Reverse mission. É uma missão revertida, né? Reversa. In fact, for my denomination, I'm actually here looking for church planters to plant in the U.S. Aqui, ele tá procurando, a ECO está procurando plantadores de igreja nos Estados Unidos. Interessante. In Orlando, I live south of Orlando, Ele mora no sul do Orlando. sim. but in Orlando, there's 76 Portuguese-speaking churches. Tem em Orlando 76 igrejas de brasileiros. Pergunta se ele conhece a Little Lake Church. Little Lake Church? Do you have Little heard Lake of- Church, I don't know that one particularly. but- Lagoinha. Ah, esse Lagoinha. Ah, mentira, eles chamam Little Lake lá, não mentira. Cara, eu tô traduzindo aqui. Explica para ele. Lagoinha is the church. They own this TV channel. Oh, okay. And it's Lagoinha, it's a little lake, kind of little lake, so little lake. Beautiful area, but I think that there's so many Brazilians coming to the U.S. There's Tem need muitos for more brasileiros churches. indo para os Estados Unidos e plantando igreja. Então, a gente está terminando o programa, mas pergunta para ele se ele acha que da próxima vez ele verá mais igrejas missionais aqui no Brasil. Okay, we are ending the show, the program, and he asked me, do you think that next time that you come, you're going to see more missional churches in Brazil? Absolutely. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Thank you. Deus te abençoe. God bless you.
It was a pleasure. God bless you. É, Deus te abençoe também. Yeah. Foi um Muito prazer. obrigado, viu, pastor Robinho? Nada, tamo junto. Foi uma honra A gente vai aqui recebê-los. fazer, isso é novo, né? Fala inglês, fala português, também é novo. Ué, mas aqui nós até línguas a gente tem aqui na Fala TV. aqui, fala a língua. Né? Muito obrigado também você que assistiu esse Papo do Mente Aberta, essa conversa com o pastor John, pastor Robinho, sobre movimento missional. Muito obrigado, continue aqui na Rede Super, sempre inspirando sua vida. Eu te espero nos próximos programas Mente Aberta. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.